dividir apenas em duas. Porque essa terceira divisão, na verdade, ela é histológica, ela não é anatômica, certo? Só dá para a gente observar essa porção ao nível de microscópio. Então, histologicamente, esse aparelho respiratório está dividido em porção condutora, porção de transição e porção respiratória. A porção condutora, ela é constituída por todos aqueles órgãos que vão, como o próprio nome já diz, conduzir o ar até os pulmões, que no caso são as fossas nasais, a nasofaringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, até ao nível de bronquíolo terminal. Então, lá na anatomia, termina assim, termina só como bronquíolo. Só que aqui na histologia, essa porção condutora, ela termina em bronquíolo terminal. A porção de transição está representada pelo bronquíolo respiratório. E como o nome já diz, é de transição. Isso aqui só dá para ver ao nível de microscópio óptico. E a porção respiratória propriamente dita é composta por aquelas estruturas que vão constituir o que nós chamamos de parênquima pulmonar, que são os ductos alveolares, os sacos alveolares e os alvéolos. Então, aqui uma imagem só para a gente se situar um pouco sobre esses órgãos do aparelho respiratório. Então, fossas nasais, nasofaringe, laringe, traqueia. A traqueia se bifurca, dá origem aos brônquios, os brônquios se bifurcam, dando origem aos bronquíolos. Inicialmente, os bronquíolos terminais, que se ramificam mais um pouquinho e se fundem com os alvéolos para poder formar os bronquíolos respiratórios. E o parênquima pulmonar é constituído, né, pelos ductos, pelos sacos e pelos alvéolos propriamente ditos. Então, vamos lá, vamos começar pela porção condutora. Então, esses órgãos da porção condutora têm como principal função, além de conduzir o ar até os pulmões, limpar, filtrar, umedecer e aquecer o ar. Então, é assim que o ar ele tem que chegar lá nos pulmões. Ele tem que chegar o mais limpo possível, né? Tem que chegar úmido e tem que chegar aquecido. Essa limpeza, essa filtragem é feita durante a passagem desse ar em contato com a mucosa dos órgãos dessa porção condutora. O ar ele vai se umedecer porque durante esse trajeto o ar também vai entrar em contato com secreções que vão umedecer e aquecer devido ao rico plexo venoso que tem também nessa camada mucosa desses órgãos. Então, é assim que o ar ele deve chegar até o pulmão. Bom, a mucosa desses órgãos da porção condutora, na sua maior parte, é revestida por epitélio do tipo pseudoestratificado, ciliado, com células caliciformes. Que a partir desse assunto, a gente não fala mais dessa classificação completa, né, toda essa classificação que nós vimos lá em tecido epitelial. Esse epitélio simples, pseudoestratificado, ciliado, com células caliciformes, é chamado de simplesmente epitélio respiratório. Por quê? Porque ele vai revestir a maior parte da porção condutora do aparelho respiratório. Abaixo desse epitélio tem uma lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo, que pode conter glândulas, vasos sanguíneos, linfócitos difusos ou formando aglomerados, que nós chamamos de nodos linfáticos, e algumas células M, que são células apresentadoras de antígeno. Então, está aqui a mucosa da maioria desses órgãos da porção condutora do aparelho respiratório, constituído por esse epitélio do tipo respiratório e a lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo. Aqui é uma imagem de microscopia eletrônica, só para mostrar para vocês a quantidade de cílios que tem esse epitélio respiratório. Bom, então vamos lá. As fossas nasais, anatomicamente, ela é dividida em 3 porções. Nós temos o vestíbulo nasal, que é essa porção mais anterior e dilatada das fossas nasais. Nós temos a área respiratória, que é a maior parte das fossas nasais, e a área olfatória, que está localizada aqui nessa região mais superior das fossas nasais. Bom, o vestíbulo ainda é uma área de transição entre a pele e a mucosa respiratória. Portanto, o epitélio que reveste aqui o vestíbulo ainda é um epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado. Mas toda a área respiratória já tem o epitélio do tipo respiratório, onde abaixo, na lâmina própria, nós vamos encontrar algumas glândulas mistas, né? Ácino, na forma de ácino misto. E essa mucosa
uma parte dela vai estar apoiada diretamente sobre o tecido ósseo, ou seja, sobre o periósteo, formando uma área que nós chamamos de muco periósteo, né? Quando a mucosa está apoiada em tecido ósseo. A área olfatória, que está localizada aqui nessa região mais superior das fossas nasais, é a área de maior sensibilidade olfativa. É nessa área que nós vamos encontrar neuroepitélios, responsáveis pela captação do cheiro das coisas. Esse epitélio, que é um epitélio colunar pseudoestratificado, ele é pseudoestratificado porque, na verdade, ele é constituído por 3 tipos de células diferentes. Nós temos as células de sustentação, as células basais e as células olfatórias. As células de sustentação, que estão representadas aqui por essas células que estão pintadas de verde, elas têm a forma prismática e apresentam na sua superfície livre microvilosidades. Elas têm como função produzir um pigmento amarelo acastanhado que deixa essa região com a mucosa um pouco mais escurecida. As células basais, que são essas verdes mais escuras, elas receberam esse nome de basais porque elas estão mais apoiadas na lâmina basal. Elas são pequenas, arredondadas e situadas entre as células de sustentação e as células olfatórias. E as células olfatórias nada mais são do que neurônios bipolares, que apresentam 2 prolongamentos, certo? É por isso que a gente chama isso aí de neuroepitélio, porque no meio das células epiteliais tem um neurônio, no caso aqui, bipolar. Dos prolongamentos desse neurônio apresenta cílios. Esses cílios, eles são imóveis. Na verdade, esses cílios, eles funcionam como quimiorreceptores, tá? Que é dessa forma que é captado o cheiro das coisas. Nós vamos encontrar aqui também as glândulas de Bowman, né, que está localizada aqui na lâmina própria, mas que desemboca a sua secreção na superfície desse epitélio, para fazer a limpeza desse epitélio, para que esses quimiorreceptores, eles entrem em contato com o ar. Bom, na verdade, esse epitélio, que reveste a maioria desses órgãos do aparelho respiratório, que é o epitélio respiratório, ele é pseudoestratificado porque, na verdade, ele é constituído por 5 células diferentes. Por isso é que elas ficam em alturas diferentes, porque elas são diferentes. Então, dessas células, a que tem maior número é a célula colunar ciliada, certo? Ela é colunar, né, e apresenta na sua superfície livre os cílios. Cada célula colunar ciliada apresenta aproximadamente 300 cílios na sua superfície livre. E abaixo desses cílios, nós vamos encontrar uma concentração de mitocôndrias que vão dar a energia, o ATP, para o movimento desses cílios. Em número, logo em seguida, vem as células caliciformes. A célula caliciforme é uma glândula unicelular produtora de muco, né? Como a gente já sabe. De células que apresenta na sua livre numerosos microvílos ou microvilosidades e que funcionam como receptores sensoriais, certo? Essas células, elas apresentam terminações nervosas aferentes, por isso que funcionam como receptores sensoriais. Tem ainda as células basais, também chamadas de stem cells, ou células-tronco, que têm a capacidade de se diferenciar em qualquer outra célula desse epitélio. E as células granulares, que são células endócrinas, elas fazem parte do sistema neuroendócrino difuso. Ao redor das fossas nasais, nós vamos encontrar os seios paranasais. Então, o que são os seios paranasais? São cavidades encontradas em alguns ossos pneumáticos que ficam situados estrategicamente ao redor das fossas nasais. Os ossos pneumáticos são os ossos frontais, a maxila, o etimoide e o esfenoide. Então, cada osso desse tem uma cavidade no seu interior, né? A maior delas é na maxila, né, formando aqui o seio maxilar, mas nós temos também o seio frontal, o etimoidal e o esfenoidal, tá? Bom, como vocês estão vendo aqui, essas cavidades, elas ficam estrategicamente ao redor das fossas nasais, porque, na verdade, a secreção produzida pela mucosa desses seios paranasais, elas desembocam nas fossas nasais. Então, todas essas cavidades, elas são revestidas por uma mucosa, cujo epitélio também é do tipo respiratório. Tem uma lâmina própria bem delgada, com algumas glândulas, e tem a função, como eu já falei, de produção de muco.
Então, como vocês estão vendo aqui, o corte histológico de alguns desses seios, né? A gente pode observar que o tecido ósseo que forma esses seios, ele é revestido por uma mucosa. Então, tá aqui o tecido ósseo, tá aqui a mucosa. Vejam que a mucosa desses seios, todas elas, tem o epitélio pseudoestratificado, ciliado com células caliciformes. Então, tá aqui mais uma vez mostrando para vocês o epitélio do tipo respiratório, que é o epitélio pseudoestratificado, ciliado com células caliciformes. Bom, das fossas nasais, o ar vai passar pela nasofaringe, né, que é a parte da faringe voltada para as fossas nasais, que também tem a mesma mucosa das fossas nasais, cujo epitélio também é do tipo respiratório, e logo depois vem a laringe, né? A laringe é um órgão que comunica a faringe, a nasofaringe, com a traqueia. Na laringe, nós vamos encontrar várias peças cartilaginosas. Peças cartilaginosas essas que podem ser do tipo hialina e peças cartilaginosas que podem ser do tipo elástica. Então, a cartilagem da tireoide, da tricoide e aritenoide são peças cartilaginosas do tipo hialina. E a epiglote, a corniculada e a cuneiforme são peças cartilaginosas do tipo elástica. A laringe, ela é revestida internamente por uma camada mucosa. E essa camada mucosa da laringe vai formar duas pregas, que são as cordas vocais falsas, também chamadas de pregas vestibulares, e as cordas vocais verdadeiras, também chamadas de pregas vocais. Essas dobras, essas pregas da mucosa, elas é uma mais superior e uma mais inferior. As pregas vestibulares, elas ainda são revestidas por epitélio do tipo respiratório. Abaixo do epitélio tem uma lâmina própria, com algumas fibras elásticas e glândulas mistas. E alguns livros falam que tem uma submucosa mal definida. Bom, já as cordas vocais verdadeiras, que estão mais localizadas mais inferiormente, elas também são chamadas de pregas vocais. São elas que, quando o ar ele passa, faz com que elas vibrem, certo? E a vibração dessas pregas vocais sai um som que é a voz. Então, o ar, quando a gente está, né, falando, certo? Ele vai passar atritando essas pregas vocais. Então, essas pregas vocais verdadeiras, elas não têm o epitélio do tipo respiratório, por conta disso, porque o ar atrita mais as pregas vocais verdadeiras. Então, por conta disso, o epitélio é estratificado plavimentoso sem queratina. A mucosa da laringe, ela, logo abaixo da mucosa da laringe, vem os músculos intrínsecos da laringe, como nós podemos ver na próxima imagem que eu vou mostrar para vocês. Então, vejam, aqui só para a gente se situar, uma figura mostrando anatomicamente a laringe, mostrando que a laringe ela é cheia de peças cartilaginosas, né? Então, tá aqui a epiglote, tá aqui a corniculada, a aritenoide, certo? A tricoide, tá? A cartilagem da tireoide. Então, é cheia de peças cartilaginosas. Então, algumas delas é do tipo hialino e algumas delas é do tipo elástico. Lá na prática, nós vamos ver um corte histológico da epiglote, que eu vou já mostrar para vocês. Aqui, para mostrar para vocês, num corte longitudinal, certo? A mucosa da laringe, vejam que essa mucosa ela vai formar duas pregas, a prega vestibular, localizada mais superiormente, e a prega vocal, localizada mais inferiormente. Vejam que a mucosa está apoiada nos músculos intrínsecos da laringe. Aqui é uma visão superior dessas pregas vocais, está aqui a prega vestibular e está aqui a prega vocal. Então, o ar, ele passa por aqui. No que ele passa por aqui, ele vibra principalmente essas pregas vocais verdadeiras, fazendo com que saia um som, que é a voz. E aqui está um corte histológico da epiglote, tá? Esse assunto só tem 3 lâminas, e uma delas é a epiglote. Bem fácil, né? Então, vejam, é de epiglote, é de cartilagem elástica, para vocês não esquecerem, né? A epiglote, ela é uma cartilagem elástica. Só que não só é cartilagem. Essa cartilagem, ela é revestida por uma camada mucosa, como vocês estão vendo aqui. Está aqui o epitélio, está aqui uma lâmina própria de tecido conjuntivo frouxo. E nessa lâmina própria, nós vamos encontrar glândulas mistas, que estão na forma de ácino misto. E vejam que o epitélio da epiglote é o epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado. Mais um motivo
também pelo qual o epitélio não é do tipo respiratório, porque o ar e os alimentos, eles ficam atritando a epiglote. Então, como uma forma de defesa, o epitélio da epiglote é um epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado. Então, cartilagem elástica, as glândulas mistas e a mucosa revestida por epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado. Isso aí caracteriza um corte histológico da epiglote. Da laringe, o ar ele passa para a traqueia. A traqueia é um tubo cartilaginoso formada por aproximadamente 16 a 20 peças cartilaginosas em forma de uma letra C, certo? Como vocês estão vendo, cada peça cartilaginosazinha dessa daqui tem essa forma de uma letra C, certo? Sendo que a abertura aqui dessa letra C é voltada para a região posterior. Muito bem. Anatomicamente, quando a gente olha a traqueia, parece que só tem cartilagem. A traqueia é constituída apenas por cartilagem, mas não é. Se a gente pega essa peça cartilaginosa e joga no microscópio, nós vamos ver que essa cartilagem ela é revestida por uma camada mucosa internamente e por uma camada adventícia externamente. A mucosa da traqueia é revestida por epitélio do tipo respiratório, bem típico. E abaixo tem uma lâmina própria, onde nós vamos encontrar as glândulas seromucosas. Elas têm secreção mucosas, mas elas são chamadas de glândulas seromucosas. A cartilagem que compõe cada peçazinha cartilaginosa da traqueia é a cartilagem hialina, e a última camada da traqueia é uma camada adventícia, portanto, termina com tecido conjuntivo frouxo. Então, está aqui o corte histológico de traqueia, né? Bem fácil, porque na hora que a gente olha essa cartilagem hialina, a gente já associa com traqueia, né? Então, aqui, cartilagem hialina. Vejam que a cartilagem está revestida por uma camada mucosa, e essa mucosa tem um epitélio do tipo respiratório. Nessa lâmina própria, nós podemos encontrar as glândulas seromucosas. E a última camada da traqueia, não apareceu direito aqui, mas nós temos uma camada adventícia. Bom, a traqueia, ela se bifurca para dar origem aos brônquios, né? Nós temos inicialmente os brônquios principais, primários ou extrapulmonares, que vão entrar dentro do pulmão, para cada lóbulo do pulmão. Do lado direito, o pulmão tem 3 lobos, do lado esquerdo tem 2. Então, são 3 brônquios lobares do lado direito e 2 brônquios lobares do lado esquerdo. O epitélio desses brônquios, eles podem variar um pouco, né? Então, vejam, quando a traqueia se bifurca para originar os brônquios principais, primários ou extrapulmonares, na verdade, o corte histológico não muda. Então, se eu fizer um corte histológico de brônquio principal com um corte histológico de traqueia e comparar, eu vou ver a mesma coisa. O que vai modificando é quando esses brônquios eles penetram no pulmão e começam a se ramificar. Aí o epitélio começa também a se modificar. Para ser brônquio, histologicamente ainda tem que ter peças de cartilagem hialina, certo? Só que peças de cartilagem já descontínua, já não tem mais aquela forma de letra C, bem contínua. Nós ainda vamos encontrar glândulas, certo? Glândulas e alguns nódulos linfáticos. Então, como eu falei, os brônquios primários, que são os ramos maiores dos brônquios, histologicamente é igual à traqueia. Já os brônquios lobares, né, eles vão começar a se modificar. Então, a primeira mudança que ocorre é o epitélio, que o epitélio vai deixar de ser do tipo respiratório para ser um epitélio cilíndrico simples ciliado. Abaixo tem uma lâmina própria rica em glândulas elásticas. Bom, os brônquios lobares ou intrapulmonares, eles apresentam ao seu redor uma camada de músculo liso na forma de uma espiral, tá? A cartilagem ainda é hialina, né? Só que não é mais contínua, como eu falei para vocês, a gente só vê já pedaços de cartilagem. Nos brônquios primários, assim como a traqueia, termina com camada adventícia, né? E nessa camada adventícia tem algumas fibras elásticas.
e pode aparecer acúmulos de linfócitos. Então, vejam, só para a gente se situar aqui, a traqueia, ela se ramifica e dá origem aos brônquios principais ou primários ou extrapulmonares. Eles vão entrar dentro do pulmão e vão se ramificar nos brônquios lobares. Então, vejam, aqui está mostrando para vocês um corte histológico de brônquio lobar. Bom, o que pulmão, tá aqui os alvéolos pulmonares. Eu estou vendo que a peça de cartilagem hialina, ela já está descontínua, ela já não está mais naquela forma de uma letra C bem nítido, né? A gente só vê pedaços de cartilagem. Então, isso aqui é um corte histológico de brônquio primário. O brônquio extrapulmonar é igual à traqueia, tá? Então, tanto faz ver um corte histológico de traqueia quanto de brônquio extrapulmonar, que eu vou ver a mesma coisa. Quando o brônquio entra no pulmão, é que começam as modificações. Então, a peça de cartilagem, ela existe, mas ela já não é mais contínua, tá? A gente vê uma camada de músculo liso em torno desse brônquio em forma de espiral, e o epitélio, ele passa a ser cilíndrico simples ciliado. Então, tá aqui mais uma vez um corte histológico de brônquio intrapulmonar. Vejam que aqui a gente já vê o pulmão. Veja que a peça de cartilagem hialina, ela está descontínua, já não tem mais aquela forma de uma letra C. Vejam que tem músculo liso ao redor desse brônquio intrapulmonar, ó, em forma de espiral. E aqui a mucosa com o epitélio cilíndrico simples ciliado. Os brônquios lobares, eles vão se ramificar para dar origem aos bronquíolos. Anatomicamente, é considerado um bronquíolo quando o diâmetro é menor que 1 milímetro. Histologicamente, nós vamos considerar um bronquíolo quando desaparecer completamente a cartilagem hialina, as glândulas e os nódulos linfáticos. Então, desapareceu isso aqui, aí a gente já considera que é um bronquíolo. Esses bronquíolos, eles se ramificam. Então, a porção inicial desses bronquíolos tem o epitélio cilíndrico simples ciliado, e de acordo com que eles vão se ramificando, o epitélio passa a ser cúbico simples ciliado ou não. Se vocês observarem, nós estamos vendo uma transição do epitélio. Então, o epitélio ele vem na traqueia do tipo respiratório, a traqueia se bifurca, dá origem aos brônquios extrapulmonares, e o epitélio continua respiratório. Quando esses brônquios penetram no pulmão e começam as suas ramificações, o epitélio vai começar a modificar, e aí vejam que na porção inicial ele é cilíndrico simples ciliado, nas porções finais ele já está cúbico simples ciliado ou não. Então a gente observa que o epitélio ele está ficando mais baixo, a célula caliciforme está desaparecendo, e vocês estão vendo aqui que os cílios também estão desaparecendo. Isso por quê? Porque esse epitélio ele tem que chegar lá nos alvéolos o mais delgado possível, que é o epitélio simples pavimentoso. Então, ele vai sair do epitélio respiratório para chegar lá nos alvéolos, um epitélio simples pavimentoso, que é o mais delgado, que facilita as trocas gasosas. Abaixo desse epitélio tem uma lâmina própria delgada e rica em fibras elásticas, e os bronquíolos também vão ter ao redor deles um músculo liso desenvolvido. Então, tá aqui um corte histológico de pulmão, né? Aqui o órgão é pulmão, mostrando no centro do campo um bronquíolo, né? Os bronquíolos estão dentro do pulmão. Bom, observem que esse bronquíolo, ele já não é considerado bronquíolo porque a gente já não encontra a peça de cartilagem, que já desapareceu, glândulas e nódulos linfáticos, não tem. Então, isso aqui já é considerado um bronquíolo, tá? Vejam um músculo liso também bem desenvolvido ao redor dos bronquíolos. Só que existe dois tipos de bronquíolos. Existem os bronquíolos terminais e os bronquíolos respiratórios. Os bronquíolos terminais, eles terminam a porção condutora do aparelho respiratório. Tem a parede mais delgada, o epitélio é um epitélio colunar baixo ou cuboide, cujas células elas são ciliadas ou não. Bom, e o livro ainda fala que nesse epitélio tem as células claras não ciliadas, porém a função ainda está desconhecida. Os bronquíolos terminais, eles se abrem nos alvéolos para dar origem aos bronquíolos respiratórios. Então, o que são os bronquíolos respiratórios?
é quando o bronquíolo terminal ele se funde com os alvéolos. Portanto, o bronquíolo respiratório tem a parede descontínua, enquanto que o bronquíolo terminal tem a parede toda contínua, toda fechadinha. Esses bronquíolos respiratórios é um tubo curto, às vezes ramificado, que são revestidos por um epitélio simples colunar baixa a cuboide, mas já é um epitélio já cuboide bem baixo. Então, vejam, isso aqui é um bronquíolo terminal. Esse outro que eu mostrei para vocês também é um bronquíolo terminal, certo? Bom, por que eu estou vendo ele e estou dizendo que ele é terminal? Porque a parede é toda contínua, é toda fechadinha, certo? A gente observa o músculo liso em torno, em forma de espiral, também bem contínuo. Quando a parede desse bronquíolo terminal se fundir com os alvéolos, aqui também nós temos outro bronquíolo terminal, mas quando esse bronquíolo terminal ele se fundir com os alvéolos, aí nós temos um bronquíolo respiratório. Por isso é que ele faz parte da porção de transição, porque aqui nós estamos vendo a transição para a porção respiratória. Então, o ar está saindo da porção condutora e entrando na porção respiratória. Vocês estão vendo, pessoal, que a internet modificou aqui um pouquinho? Tudo bem aí? Vocês estão me ouvindo? Tudo bem, tudo bem. Bom, então, aqui é um corte histológico de pulmão, mostrando no centro do campo o bronquíolo respiratório. Se eu aumentar isso aqui, e eu aumentei, só para vocês observarem a mudança do epitélio. Ó, o epitélio aqui ele já está um cúbico simples, e aqui nos alvéolos já está um pavimentoso. Ó, justamente porque quando chega aqui nos alvéolos, o epitélio que reveste esses alvéolos já tem que ser pavimentoso para facilitar as trocas gasosas. Bora ver se vocês entenderam. Isso aqui é um brônquio ou é um bronquíolo? Isso aí é um brônquio ou um bronquíolo, pessoal? Vamos lá, é brônquio ou bronquíolo? Bora lá, pessoal. É um bronquíolo. É um bronquíolo? Não é um bronquíolo, porque para ser bronquíolo a gente não pode estar vendo isso aqui, ó. E o que é isso aqui que eu estou apontando? Peças de cartilagem hialina. Ainda tem cartilagem hialina aqui ao redor. Então, enquanto tiver, não pode ser bronquíolo. Ainda é brônquio, certo? Então, veja, a diferença do brônquio para o bronquíolo é a presença da cartilagem. Se tiver cartilagem, ainda é brônquio. Se não tiver, é bronquíolo. Bom, se a parede estiver toda fechadinha, como esse daqui, ó, a parede está toda contínua, é bronquíolo terminal. Se a parede do bronquíolo terminal estiver aberta nos alvéolos, se fundindo com os alvéolos, aí é um bronquíolo respiratório. Então, vocês precisam ver lá na prática a diferença de um bronquíolo terminal para um bronquíolo respiratório. Muito bem. E a porção respiratória é constituído pelos ductos alveolares, pelos sacos alveolares e pelos alvéolos. Os ductos alveolares, eles iniciam a porção respiratória, são condutos longos e tortuosos, formados por um conjunto de sacos alveolares e alvéolos. É quando vários sacos alveolares e alvéolos se fundem, aí forma um ducto alveolar. Esses ductos alveolares têm um epitélio cúbico simples, mas já é um cúbico simples bem baixo, já quase pavimentoso, e nós ainda podemos encontrar células musculares lisas nas aberturas desses alvéolos. Os sacos alveolares e os alvéolos é a unidade estrutural e funcional das trocas gasosas. A maior parte das trocas gasosas, elas acontecem ao nível de saco alveolar e alvéolo. Qual é a diferença? Um saco alveolar é como se fosse a fusão de dois alvéolos. Então, dois alvéolos ou mais formam, né, um saco alveolar. Vários, aí já formam um ducto. São os sacos alveolares e os alvéolos que vão dar a estrutura esponjosa ao parênquima pulmonar. Para quem nunca pegou no pulmão, né, vocês vão ver pulmão na próximo semestre, o pulmão, a consistência do pulmão parece a mesma coisa de você estar pegando uma esponja, né? Ele tem essa textura esponjosa.
semelhante a favos de mel. Bom, entre um alvéolo e outro, existe poros, né? Então, por isso que quando a gente inspira, o ar ele entra em todos os alvéolos, porque entre um alvéolo e outro tem poros e esse ar ele vai se difundindo. Entre um alvéolo e outro, também nós vamos encontrar uma parede, ou septo interalveolar. Então, vamos aqui para o esqueminha para a gente poder entender. Então, tá aqui, ó, entre um alvéolo e outro, tem uma parede. Entre um alvéolo e outro, tem uma parede, certo? Muito bem. Vocês imaginam que dentro dessa parede passa vasos sanguíneos, passam capilares sanguíneos. E vocês já sabem que todos os capilares, eles são revestidos por células endoteliais. Então, vejam, o ar, ele chega até os pulmões, né, o oxigênio, ele chega até os pulmões durante a inspiração, e esse oxigênio, ele vai ter que passar para a corrente sanguínea, certo? Da mesma forma, na corrente sanguínea, as hemácias, elas estão trazendo o gás carbônico. E esse gás carbônico, ele tem que se difundir e ir para os alvéolos para ser expirado, tá? Bom, pois muito bem. Essa barreira no qual esses gases têm que atravessar para poder fazer as trocas gasosas é o que nós chamamos de barreira alvéolo capilar. Então, vejam, os alvéolos, eles são revestidos internamente por uma célula pavimentosa, né? É um epitélio pavimentoso, onde cada célula pavimentosa dessa é chamada de pneumócito do tipo 1. Pneumócito do tipo 1. Então, os alvéolos, eles são revestidos pelos pneumócitos do tipo 1. Como eu acabei de falar, os capilares, eles também são revestidos por um epitélio pavimentoso. Só que as células aqui dos capilares, as células pavimentosas, elas são chamadas de células endoteliais, tá? Endoteliais. Bom, nós aprendemos que nos capilares, as células endoteliais, elas estão apoiadas numa lâmina basal. Da mesma forma, essas células que revestem os alvéolos, que são os pneumócitos do tipo 1, também estão apoiados numa lâmina basal. Então, o que acontece é isso aqui, ó. Os alvéolos, eles são revestidos pelo pneumócito do tipo 1, que está apoiado numa lâmina basal. Os capilares, eles são revestidos por células endoteliais, que também, por sua vez, está apoiada numa lâmina basal. Então, aqui nós vamos ter a fusão de duas lâminas basais, formando o que nós chamamos de membrana basal. Então, o gás carbônico, ele tem que seguir essa direção e o oxigênio, o sentido contrário. Então, veja, o oxigênio tem que ir nessa direção e o gás carbônico tem que ir nessa direção. Então, vamos começar pelo oxigênio. Então, o que é que o oxigênio ele tem que atravessar para chegar aqui na corrente sanguínea? Ele tem que atravessar o citoplasma do pneumócito do tipo 1, tem que atravessar a membrana basal, que é a lâmina basal do pneumócito do tipo 1, fundida com a lâmina basal das células endoteliais, e tem que atravessar o citoplasma das células endoteliais. Aí se liga às hemácias e segue na corrente sanguínea. O gás carbônico, ele está aqui na corrente sanguínea. Ele vai ter que passar por alvéolo. Então, o que é que ele tem que atravessar? Ele tem que atravessar o citoplasma da célula endotelial, tem que atravessar a membrana basal, que é a lâmina basal da célula endotelial, fundida com a lâmina basal do pneumócito do tipo 1 e o citoplasma do pneumócito do tipo 1. Então, o que esses gases atravessam é o que nós chamamos de barreira alvéolo capilar. E é claro que essa questão vai estar na prova teórica, certo? Muito bem, aqui mais uma vez para mostrar para vocês os poros, né? Então aqui, ó, os alvéolos, eles são cheios de poros para poder ocorrer a difusão desses gases facilmente. E aqui está mais uma vez um corte histológico de pulmão. Então o pulmão só erra também quem nunca viu, né? Que o pulmão parece favos de mel. O corte histológico do pulmão parece favos de mel. Então, um só é um alvéolo, a fusão de dois alvéolos é um saco,
a fusão de vários sacos e alvéolos forma um ducto alveolar. Então, isso aqui é representando aí o parênquima o parênquima pulmonar. Bom, então aí nos alvéolos, nessa parede interalveolar, nós vamos encontrar 4 tipos de células. 2 delas eu já falei, né, que são as células endoteliais, que vão revestir os capilares que são encontrados dentro da parede interalveolar. Esses capilares, eles são classificados como contínuos não fenestrados. Já falei também do pneumócito tipo 1, que é a célula epitelial de revestimento dos alvéolos. É uma célula achatada, pavimentosa, portanto, tem o núcleo achatado e o citoplasma delgado. Nós vamos encontrar também o pneumócito tipo 2, que também são chamadas de células septais. Esse pneumócito tipo 2 tem um núcleo maior e mais vesiculoso, e voltado para os alvéolos, apresentam microvílos ou microvilosidades. No interior do citoplasma desses pneumócitos tipo 2, nós vamos encontrar os corpos multilamelares, o que dá a essa célula um aspecto vesiculoso ao microscópio óptico, tá? Bom, a função dessa célula é importantíssima. São os pneumócitos tipo 2 que vão produzir a película sulfactante, que é uma película com característica lipoproteica, né, que fica banhando ali o pneumócito tipo 1 para diminuir a tensão superficial da parede do alvéolo e para impedir que os alvéolos, as paredes, elas se colabem, tá? Então, elas impedem o colabamento das paredes alveolares e também diminui a tensão, ou seja, quando a gente inspira, a parede do alvéolo ela não rompe, né? Porque a pressão da entrada do ar ela é grande e mesmo assim a parede não rompe. E não rompe por conta da película sulfactante, que é produzido pelo pneumócito tipo 2. E nós vamos encontrar ainda o macrófago alveolar ou célula da poeira, né? É um macrófago, como outro qualquer, que é uma célula apresentadora de antígeno e que faz fagocitose. Esses macrófagos alveolares, eles fagocitam partículas de poeira que não foram filtradas durante a porção condutora, que podem chegar até o pulmão, né? Então, eles vão lá e fagocitam essas partículas de poeira. Bom, então tá aqui mais uma vez mostrando para vocês um aumento maior, né? O pulmão, para mostrar a parede interalveolar. Vejam que dentro da parede tem capilares sem poros, né? Sem fenestrações. Vejam que células que parecem do tipo 1, que são as células de revestimento dos alvéolos. Essas aqui, tipo 2, que vai produzir o surfactante. Essas aqui, que tem fagocitose no seu citoplasma, né, que são partículas de poeira aqui, ó, que foram fagocitadas, são os macrófagos alveolar, ou célula da poeira. Aqui, mais uma vez, mostrando o esqueminha, o pneumócito tipo 1, o pneumócito tipo 2, vejam que voltado para os alvéolos, esse pneumócito tipo 2 apresentam microvilosidades, vejam aqui eles produzindo a película sulfactante, né? Aqui o macrófago alveolar, que aqui está bem bonito no corte histológico, com 3 partículas de poeira que foram fagocitadas. Então está aqui pneumócito tipo 1 achatado, pneumócito tipo 2 mais globoso, e o macrófago alveolar, ou célula da poeira. Bom, com relação à circulação, o pulmão, ele apresenta vasos funcionais e vasos nutridores, né? Os vasos funcionais do pulmão é a artéria pulmonar e a veia pulmonar, sendo que a artéria pulmonar é uma artéria elástica que, né, traz o sangue venoso, e a veia pulmonar é a que leva o sangue arterial. E os vasos nutridores estão representados pelas artérias e veias brônquicas, né, que se ramificam até o nível de bronquíolo respiratório, tá? Então, os que vão fazer parte mesmo das trocas gasosas são os vasos funcionais. Esses vasos nutridores, eles se anastomosam com pequenos ramos da artéria pulmonar. E para finalizar, nós temos a pleura, que é uma membrana serosa que envolve o pulmão. E como toda membrana serosa, assim como o pericárdio, o peritônio, a pleura também apresenta 2 folhetos, né? Folhetos esses que são contínuos. Então, a pleura, ela tem 2 folhetos, sendo que o folheto
externo é chamado de parietal e o folheto interno é chamado de visceral. Esse folheto interno aqui é que fica aderido ao pulmão. Se a gente fizer um corte histológico da pleura, né, assim como, né, o peritônio, nós vamos ter o mesotélio, que é um epitélio pavimentoso simples, e um tecido conjuntivo frouxo. Entre os dois folhetos tem uma cavidade pleural, que é bastante permeável, portanto, nessa cavidade pode penetrar ar, e aí nós chamamos isso aí, né, de pneumotórax. Pode entrar sangue, né, e aí nós chamamos de hemotórax, ou pode entrar líquido, quando a gente tem um edema pleural, né? Isso acontece porque a pleura ela é bastante permeável. E aqui um corte histológico do pulmão, só para vocês mostrarem para vocês, ó, que o pulmão ele termina com um epitélio pavimentoso simples. Isso aqui é a pleura visceral, certo? Que é a que fica aderida ao pulmão. Ó. Tem a pleura visceral que está aderida ao pulmão e tem a pleura parietal que fica aqui revestindo aqui a face interna da cavidade torácica. Né? E no meio tem a cavidade pleural. Mas no corte histológico, normalmente a gente vê a pleura parietal, que é essa aqui. Essa aqui que termina com epitélio pavimentoso simples. Muito bem. E era isso que eu tinha para dizer para vocês. Como eu falei, essa aula ela não é grande, ela é pequenininha, é uma das menores que tem no livro Junqueira e bem simples da gente entender. Só são 3 lâminas. Nós vamos ver uma lâmina de traqueia, de epiglote e a de pulmão. São 3 lâminas. Ok, meus amores? Certo, professora. Certo, professor. Pois beijos e até a próxima. Beijo. Sexta-feira, Até. 9 horas, né? 9, né? Certo. É isso? Certo. É isso? Ok. Beijos. Beijo. Esse assunto não cai na prova. Certo. Graças a Deus. Atenção, esse assunto respiratório é para a próxima. Tá. É até glândulas anexas. Beijos. Beijo.